Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 11 de novembro. O TVU Jornal segunda edição começa agora e estes são os destaques do dia. Acidente envolvendo ônibus circular e um táxi para o trânsito na região central de Votuporanga. Secretaria da Educação alerta, agora é obrigatório matricular as crianças de 4 a 5 anos na pré-escola. As inscrições na rede municipal terminam na próxima sexta-feira. No esporte, tem os comentários de Edivandro Ferreira e quem será que leva a melhor no clássico de amanhã, Brasil ou Argentina? Continue aqui com a gente, o TVU Jornal já está no ar. Uma mulher foi presa em flagrante hoje em Votuporanga por furtar um supermercado no centro da cidade. Entre os objetos furtados estavam um par de chinelos, carne, roupas e produtos para os cabelos. Ela tem passagem pela polícia e já chegou a cumprir pena pelo mesmo crime. A mulher foi encaminhada à cadeia feminina, onde permanece à disposição da justiça. E um acidente entre um ônibus circular e um táxi parou o trânsito na região central de Votuporanga. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã, no cruzamento das ruas Bahia e Itacolomi. Esse táxi seguia no sentido bairro-centro quando o motorista acabou convergindo à esquerda, sem perceber que o semáforo estava fechado. Um ônibus da empresa Itamaraty, da linha do bairro Estação, que seguia no sentido contrário, bateu forte contra a lateral do carro. Com o impacto, os dois veículos ficaram danificados. Nenhum dos condutores, no entanto, ficou ferido. Uma mulher gestante, que estava como passageira no veículo de transporte coletivo, passou mal e buscou atendimento na Santa Casa. O trânsito no local teve que ser parcialmente interditado, o que causou lentidão. O fluxo de veículos no local só foi normalizado depois do trabalho da Polícia Científica. De acordo com a Polícia Militar de Votuporanga, acidentes desse tipo em cruzamentos é um dos mais frequentes aqui em Votuporanga, inclusive cruzamentos com semáforos. E vamos agora com Stephanie Barbará e as notícias do Noroeste Paulista nesta quarta-feira. Olá, Stephanie. Olá, boa noite. A polícia encontrou um pé de maconha no quintal de uma casa e pinos de cocaína em Araçatuba. Ninguém foi preso porque não foi comprovada a participação no tráfico. A planta foi apreendida. Um homem foi detido ontem em Araçatuba, acusado de mostrar o órgão genital para uma garota de 12 anos. Uma testemunha disse à polícia que viu quando o acusado cercou a menina e retirou o órgão para fora da calça. O acusado foi detido por populares e levado ao plantão policial. O quadro clínico de Natália Fernandes Balieiro, de 29 anos, internada há uma semana em estado grave na unidade de terapia intensiva do Hospital de Base em Rio Preto, teve uma melhora nesta terça-feira e já consegue respirar sem aparelhos, mas seu estado de saúde ainda é delicado, segundo o hospital. Ela tomou veneno ao saber que o filho, de 4 anos, morreu depois de ser picado por um escorpião em Ibirá. O marido dela também ingeriu veneno e morreu no mesmo dia, 3 de novembro. Uma grande área verde pegou fogo na tarde desta terça-feira em Rio Preto. O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores. Os trabalhos para apagar o incêndio, que atingiu uma área de 20.000 metros quadrados, duraram 3 horas. Os bombeiros ainda não sabem o que teriam provocado as chamas. Esses são os destaques de hoje. Mais notícias amanhã no TVU Jornal, primeira edição. Até lá! E durante toda a semana, a Secretaria da Educação de Votuporanga está matriculando alunos de 3 a 5 anos na educação infantil, maternal 2, pré-escola 1 e 2. A nova unidade escolar da Prefeitura no bairro Monte Verde deve atender toda a demanda do município já no próximo ano. A procura pelas vagas na rede pública foi grande no primeiro dia de matrícula. Mas agora o movimento está assim, mais calmo. Parece que os pais não quiseram arriscar e deixar para a última hora e preferiram garantir mais cedo a vaga na rede municipal. E o procedimento é bem simples.
leva apenas alguns minutos. Isso se a documentação estiver em ordem. E não é pouca não. São necessários cópia da certidão de nascimento, cópia da carteira de vacinação atualizada, cópia do cartão do SUS, cópia do cartão Bolsa Família, cópia do CPF e RG dos pais ou responsável, uma foto 3x4 da criança e o comprovante de endereço. É um procedimento bem simples, a gente faz a conferência dos documentos, em seguida a gente preenche a ficha cadastral, o pai já assina, já pede, faz o pedido de uniforme para o ano que vem. É assim, máximo 5 minutos o atendimento. Depois disso, pais ou responsáveis legais escolhem a unidade de ensino em que a criança vai estudar e recebem algumas orientações importantes dos funcionários da educação sobre o uniforme, material escolar e o horário das aulas. De acordo com a secretária de Educação, o número de vagas aumentou do ano passado para cá. Outra mudança é que, a partir deste ano, é obrigatória a matrícula para as crianças de 4 a 5 anos na pré-escola 1. A partir do próximo ano, nós teremos uma nova unidade escolar, que é o CEMEI Luísa Jacomini, no Monte Verde. Portanto, nós abrimos mais vagas, principalmente na pré-escola, por conta que, a partir de 2016, ela passa a ser obrigatória. Então, senhores pais que têm os seus filhos na idade de 4 e 5 anos, a completar até 30 de junho de 2016, procurem a secretaria, porque a partir de 2016 é obrigatório. E os pais devem ficar atentos para não perder o prazo. É claro que não vão ficar sem escola, porém não vão ter vagas na escola da sua preferência ou no horário da sua preferência. A Secretaria Municipal da Educação fica na Rua Santa Catarina, 3747, Centro. E o telefone para mais informações é o 3405-9750. O governo publicou hoje no Diário Oficial da União a medida provisória que endurece as penalidades aos caminhoneiros que mantiverem os bloqueios nas rodovias em todo o país. Com a publicação, as novas regras já podem ser aplicadas automaticamente. A medida foi anunciada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Entre as mudanças está o aumento da multa para quem fizer os bloqueios, que passa de R$ 1.915 para R$ 5.746. Já os organizadores de manifestações com bloqueio podem ser multados em mais de R$ 19 mil. Hoje foram registradas manifestações em 9 estados em todo o país. Já depois do intervalo, vamos mostrar como foi o curso de jardinagem oferecido pelo Senar em Paris. E ainda, senadores aprovam projeto de lei que acaba com a cobrança de roaming nas ligações de celular. A gente volta já já. A Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado aprovou hoje o projeto de lei que acaba com a cobrança de roaming em ligações de celular. Aquele valor pago pelo consumidor quando está fora da área para a qual o aparelho foi habilitado. Também é chamado de tarifa de deslocamento. O relator da proposta, senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, defendeu a iniciativa como uma forma de baratear as tarifas telefônicas. Ele argumentou dizendo que aqui no Brasil o minuto do celular é um dos mais caros do mundo. O Brasil tem mais de 270 milhões de celulares e desses, 80% são aparelhos pré-pagos com um minuto mais caro ainda. O senador lembrou também que a extinção da cobrança vai ao encontro do debate mundial sobre redução de custos e simplificação de processos das ligações das telefonias contratadas. O projeto de lei do Senado foi aprovado e agora segue para análise na Câmara dos Deputados. A Prefeitura de Votuporanga já começou a fiscalização de terrenos. Mato alto pode gerar multa. O diretor de fiscalização conversou com a nossa equipe. A fiscalização vai falar nova triagem, né, que é a terceira deste ano, para verificar se estão limpos ou não os terrenos que foram notificados pelo carnê do IPTU e também foram notificados através da publicação do jornal, dia 16, agora dando 15 dias para os proprietários fazer suas limpezas. Os que fizeram suas limpezas, mantendo seus terrenos limpos, mais uma vez a gente parabeniza eles aí, que eles estão fora daquele grupo de risco. E os que não fizeram, infelizmente,
a prefeitura estará fazendo a sua limpeza, a limpeza do terreno e futuramente será lançada a taxa de limpeza e a multa. E a gente vem solicitando aí aos proprietários que ainda dá tempo de fazer suas limpezas para manter seus terrenos limpos aí o ano todo. Isso é uma questão de saúde pública. Em Paris, um curso de jardinagem capacitou pelo menos 16 pessoas. Eles aprenderam técnicas de plantio, controle de pragas e doenças e poda. Neste módulo, a proposta foi de qualificação profissional para a geração de emprego e renda no município. José Luiz trabalhava como auxiliar de escritório. Com a crise econômica, há 7 meses está desempregado. Agora pensa em voltar para a atividade de jardineiro, que desenvolveu durante 2 anos. Mas para isso resolveu se inscrever em um curso profissionalizante. É um retorno numa área que eu já tive nela, né, que é jardinagem. E eu achei muito interessante por causa que eu vim do sítio, né? Então, para mim a jardinagem é uma coisa que para mim já está no sangue, né? Plantar, cuidar. Jéssica está na mesma situação de José Luiz. Sem expectativa de trabalho, decidiu participar das aulas de jardinagem e acredita que a formação, além de facilitar o trabalho no próprio jardim, ainda pode gerar oportunidades. Eu estou aprendendo uma nova profissão, talvez. A gente aprende as árvores, né? Sobre as árvores, como que funciona para adubação. Eu acho que isso é mais uma ajuda numa profissão, né? Às vezes já ter um conhecimento sobre a área. Para quem atua na área, o curso é uma maneira de se manter atualizado, como o Anderson, que é jardineiro há 10 anos na prefeitura da cidade. Para ele, o trabalho é importante não só para manter plantas e flores bem cuidadas, mas para conscientizar sobre a preservação da natureza. Uma das técnicas de pulverização para exterminar fungos, por exemplo, não agride o meio ambiente porque é feita com produtos orgânicos. Passar bem nos troncos, nas folhas, assim, para as bactérias veem dentro do tronco até nas folhas. Então a gente tem que cuidar bem certinho. Além da pulverização que está sendo feita pelo Anderson, os alunos aprendem neste curso sobre arborização urbana, formação de cerca viva e canteiros e aparo de gramas. O curso de jardineiro ali acontece com 2 módulos, o módulo de implantação do jardim e o módulo de manutenção, que é feito normalmente na época do inverno e na época do verão é feito de implantação, para que a gente possa aproveitar as plantas e a água que vem nesse período. Durante os 4 dias, a turma aprendeu todo tipo de técnica para criar e manter um jardim bem cuidado. É muito importante para que a pessoa possa ter novas profissões, atividades que muitas vezes a dona de casa já cuida do seu próprio jardim, ela pode passar a cuidar do jardim de algum estabelecimento comercial ou público e cobrar por isso, né? E agora vem a oportunidade, porque depois de terminado o curso, esses locais passam a ser cuidados pela prefeitura, que pode até contratar os próprios alunos para continuar o trabalho de jardinagem. Tarde quente em Votuporanga com aquela sensação de mormaço. Os termômetros por aqui registraram 37 graus. Nádia Martins mostra pra gente agora como fica o tempo amanhã. Olá, boa noite. Vamos ver como ficam as temperaturas para amanhã? Na capital São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de chuva durante o dia. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em São José do Rio Preto, as temperaturas ficam entre 24 e 37 graus. E apesar do calor, também pode chover. Aqui em Votuporanga, na quinta-feira, o sol forte deve prevalecer desde as primeiras horas do dia. A previsão é de mais calor e pode chover à tarde e à noite. Os termômetros vão marcar mínima de 23 e a máxima pode chegar aos 39 graus. Uma dica importante para vocês aí de casa, lidar com esse calor extremo, abuse do filtro solar e bebam muita água. Boa noite e até amanhã. Já no próximo bloco, a implantação do gramado da Arena Plínio Marim, que começou a ser colocado hoje, deve ser concluído até o fim da semana. E hoje tem a participação de Edivandro Ferreira, que, entre outros assuntos, fala do grande clássico de amanhã, Brasil e Argentina. A gente volta já já.
O plantio do gramado, uma fase importantíssima da construção da nova Arena Plínio Marim, teve início hoje, depois do atraso por causa das chuvas. Os rolos de grama mal chegaram e já começaram a ser instalados. Ontem, os funcionários fizeram os últimos ajustes no terreno. O sistema de irrigação foi acionado várias vezes para assentar o solo, que já estava nivelado e prontinho para receber a grama. Se tudo correr bem, conforme o planejado, e se a chuva não atrapalhar de novo, a previsão é de que a grama cubra totalmente o terreno até a próxima sexta-feira. Enquanto isso, o pessoal segue trabalhando em outros setores, em outros pontos da obra. A empresa responsável pela instalação das arquibancadas concluiu o trabalho na última segunda-feira. Os postes que sustentam os alambrados devem ser totalmente instalados ainda esta semana. Edivandro Ferreira, e amanhã tem clássico pelas eliminatórias da Copa. A seleção brasileira entra em campo com Neymar contra o arquirrival Argentina sem Messi. As condições estão mais favoráveis para o Brasil, não é não? Boa noite. Excelente noite de quarta-feira para você, Ana Paula. Hoje nós não teremos jogo, né, nem pelo Brasileirão, nem tudo mais, por conta das eliminatórias, que amanhã tem um jogo que pouca gente conhece, assim. Não sei se você já ouviu falar em Brasil e Argentina, um dos maiores clássicos da América do Sul, um dos maiores clássicos do mundo. Talvez só fique um pouco atrás, é interessante a gente contar essa história, de Uruguai e Argentina. A rixa dos uruguaios é muito com a seleção argentina e da Argentina também para cima dos uruguaios. É até maior do que esse Brasil e a Argentina, tá? Que a gente, claro, a gente não gosta de perder para eles nem no ímpar ou par. Tchau, boa noite para você. Como é que tá? Você gosta da seleção argentina? Tchau, falando que não é muito fã dos argentinos. Imagina então ele, quando o Tevez jogou no Corinthians, né, que ele já não é fã do Corinthians, muito menos de argentino, como que deve ter ficado o Tchelão. Bom, são 100 anos de clássico, né? Esse clássico Brasil e Argentina completou 100 anos no ano passado. A primeira vez que essas equipes jogaram foi em 20 de setembro de 1914 e foi melhor para os hermanos. 3-0 lá no estádio de Gimnasia, na Argentina, 3-0. De lá para cá, muita coisa aconteceu. O Brasil já conseguiu vencer eles em mundiais, né, em 74 e também em 82. Eles já venceram a gente em mundial, na Copa de 90, também eles já conseguiram bater na gente. E é um clássico muito gostoso de se ver, quando é jogado, né? Porque tem muitos desses jogos, Brasil e Argentina, que acabou sendo disputado na pancadaria, e aí a gente sabe que essa história não é legal. Nesses 100 anos de história, o Brasil leva vantagem, mesmo não estando em uma boa fase atualmente, a nossa seleção leva uma vantagem, pequena vantagem, para falar a verdade. São 40 vitórias brasileiras contra 36 da Argentina, e nesse período todo tivemos 24 empates, ou seja, faz a soma aí, Tchelão, 24 com mais 36, com 40, vê quantos jogos que dá, depois você passa pra gente. O Brasil leva vantagem, sim, nesse confronto contra a Argentina. Isso não significa que amanhã, lá em Buenos Aires, nós iremos vencer, até mesmo porque o futebol argentino vem numa situação melhor do que a nossa. Não nas eliminatórias, porque nas eliminatórias eles vêm de 2 empates, né? Não vem numa boa sequência, vem de um empate e uma derrota, e a gente vem de uma vitória contra a Venezuela no último jogo. O que podemos esperar? Podemos esperar uma Argentina sem o principal jogador, que é o Lionel Messi, mas que vem para cima do Brasil porque precisa da vitória. O que nós podemos esperar do Brasil? Uma equipe que vai jogar com o seu maior astro no momento, Neymar, depois daquele golaço no último final de semana, e que busca uma reabilitação na seleção brasileira. O Dunga promete algumas alterações, algumas mudanças. No treino de hoje à tarde, deu indícios, deu a entender que o Alisson vai ser o goleiro titular. Uma das dúvidas era realmente com o Alisson. Eu gostaria muito de ver o Lucas Lima jogando nesse time titular, e aí teria que rodar alguém. No meu caso, eu acho que deveria rodar o Oscar, que não vem fazendo um bom campeonato inglês. Não deveria nem ter sido convocado, mas enfim, já que foi convocado, vamos que vamos. Eu gostaria de ver o Ricardo Oliveira também no ataque. O Dunga gosta de utilizar centroavante nas suas seleções. Foi assim na primeira passagem, foi assim quando comandou o Inter. Ele gosta realmente de ter um 9 ali fixo. Boas chances então da gente ter o Ricardo Oliveira no time titular. Pelo lado da Argentina, não tem o Agüero, não tem o Tevez e não tem o Messi.
Mas tem uma dupla que eu acho que é a maior dupla do momento de seleções, que é o Di Maria de um lado e o Lavezzi do outro. Ou seja, tem que se deixar, tem que respeitar, sim, e muito a seleção argentina para esse confronto pelas eliminatórias. Tchelão, palpite para o jogo de amanhã. Bom, esperamos que dê Brasil. Aliás, Tchelão, até bom você citar esse assunto, que assim, um empate lá não é ruim, tá? 1-0, então, é goleada pra gente. E uma derrota lá não é o fim do mundo, não vamos ficar fora da Copa do Mundo, não tem nada a ver, não. É uma derrota para a Argentina lá, é até natural, por conta, como a gente disse, desse clássico. Vai, Tchelão, rapidão, teu palpite aí. 2-0 Brasil? Olha, o Brasil faz tempo que o Brasil não perde para a Argentina, viu? Eles estão disputando aí todo ano praticamente esse super clássico das Américas, e aí ano passado foi até disputado na China. Não me pergunte por quê. Aquelas lambanças da CBF em jogar amistosos da seleção, enfim, toda aquela história que a gente já conhece. E o Brasil vem a 4 jogos sem tomar uma sapecada da Argentina, sempre com vitória. Então, Tchelão, esse palpite de 2-0 do Tchelão é muito importante. Eu também vou de 2-0, viu, Tchelão? 2-0, tá de bom tamanho, a gente vem de lá com uma vitória, coloca os caras um pouco mais na crise e a gente fica bem. É isso então, Tchelão, uma excelente noite para você. Sexta-feira a gente vem para falar de Votuporanguense, as novas contratações do Clube Atlético Votuporanguense e também fazer um balanço aí de como que foi essa rodada das eliminatórias. Ana Paula, com você, excelente noite, até sexta-feira. Ok, obrigada Edivandro, Tielo, e o TV Jornal segunda edição termina aqui. Fique agora com o Opinião Saúde com Kelly Dourado. E para rever as reportagens desta e de outras edições, acesse o nosso site tvunifev.com.br. Para você uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Até lá!